Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo. Muito obrigado quem assistiu o primeiro, quem curtiu. Aí fico muito feliz, gente, quem compartilhou, quem comentou. Quem não fez isso ainda, corre lá que ainda dá tempo, curte. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Aproveita, já dá uma idinha lá, já aperta o joinha, já curte esse aqui. Porque depois vai que esquece, né? Depois, se no final você não gostar, você vai lá e tira o joinha. Nós vimos no primeiro estudo que o livro do Apocalipse, apesar de ser um livro que muitas pessoas têm medo, é um livro que muitos acreditam que seja um livro envolto em mistérios, ele nada mais é do que uma revelação. É o contrário, ele não é um livro secreto, não é um livro escondido, é um livro que Deus mandou para revelar para nós. Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, nós vamos dar uma recapituladinha, né, nos versos que a gente leu, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só que coisa incrível, Jesus revelou para nós, Deus passou para ele e ele passou para o anjo passar para a gente que as coisas que em breve iriam acontecer, porque o tempo está próximo. Abre sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Olha só que interessante o que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler que o Apocalipse não é um livro selado, não é um livro que a gente não consegue entender. Pelo contrário, Deus ordenou que o livro não fosse selado, porque o tempo está próximo. Ou seja, em breve, falta pouco tempo, rapidinho vão acontecer as coisas que estão escritas ali. Pensa, Deus pronunciaria uma bênção para quem estudasse um livro que fosse de difícil compreensão, um livro que não ia dar para você entender, um livro misterioso, que você não ia saber o que tem ali, ou sobre um livro que não seria importante de você saber a mensagem dele? Não, de maneira nenhuma. Deus falou bem-aventurado, abençoado, feliz, aquele que estuda, aquele que ouve e que guarda no coração, que pratica as coisas que estão escritas nesse livro. Se Deus teve cuidado de pronunciar uma bênção tão importante para quem lê, para quem ouve, para quem estuda e pratica, é porque realmente esse conteúdo é um conteúdo que a gente consegue entender e que é importante para cada um de nós. Cada século que passa, cada ano que passa, aumenta, intensifica a urgência de prestarmos atenção na mensagem desse último livro da Bíblia. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Nós já lemos que foi para os servos, né? Deus mandou para os servos dele. Mas olha que interessante, a partir do verso 4, nós temos até um subtítulo aí que fala que é para as igrejas da Ásia. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Viu que chique? Viu que lindo? O livro do Apocalipse foi escrito para os servos de Deus e dedicado a 7 igrejas da Ásia. Só que naquela época em que o livro foi escrito, na Ásia não tinha só 7 igrejas. Tinham muito mais que isso. Tem até algumas igrejas grandes, como a igreja de Mileto, a igreja de Colossos, que são citadas na Bíblia. Tem outras que são citadas também, mas nós vamos nos deter hoje apenas a essas duas. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Nesse verso a gente vê Paulo fazendo uma reunião distrital. Ele foi para a igreja de Mileto e convocou a igreja de Éfeso para ir em Mileto para que eles pudessem fazer uma reunião. Agora abre em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20.
Erasto ficou em Coríntio, quanto a Trófimo, o deixei doente em Mileto. Tem muitas outras referências, muitas outras igrejas, mas eu peguei essas aqui só para servir de exemplo. E aí fica uma pergunta: se naquela época existiam muito mais do que 7 igrejas, por que foram escolhidas só 7? Essas 7 igrejas, elas ficavam ao longo da Estrada Real. E elas foram escolhidas porque as características delas e dos nomes delas representam, ilustram perfeitamente a Igreja de Deus em vários períodos da história. Então, na verdade, essas 7 igrejas representam uma só, a Igreja de Deus, desde aquela época até o fim dos tempos. No verso 4 do Apocalipse, que a gente acabou de ler, a gente vê a fonte da bênção. Deus pronunciou uma bênção especial para quem lê, estuda, ouve e coloca em prática. E quem é a fonte da bênção? Ele falou da parte de Deus, né, da parte do Pai, da parte dos 7 Espíritos. E aqui tem um detalhe muito interessante. Você sabia que Jesus, ele tinha não só um Espírito, ele tinha os 7 Espíritos de Deus? Isso representa que ele tinha, na totalidade, ele era completamente cheio do Espírito de Deus. Ele era plenamente cheio do Espírito de Deus. Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 11, vamos ver o verso 1 e o verso 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Pequeno, sossega. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, agora de conhecimento, e de temor do Senhor. Legal, né? Quando eu descobri isso, para mim foi libertador, foi incrível. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no verso 3. Olha o que tem no verso 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Viu isso? Cuidado ao julgar. Tem algumas coisas que são consideradas pela Bíblia como blasfêmia. O que é blasfêmia? É quando você faz alguma coisa que é prerrogativa somente de Deus. Por exemplo, quando Jesus falou com o doente lá que seus pecados estão perdoados, os fariseus falaram assim: ele blasfemou, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então significa que quando você faz uma coisa que só Deus pode fazer, você está blasfemando. E quando a gente julga, nós estamos blasfemando. Por quê? Porque só Deus pode julgar. Jesus pode julgar porque ele era plenamente cheio do Espírito de Deus e ele não julgava segundo ele via, segundo ele estava ouvindo ou como ele estava imaginando. Acontece muito de pessoas nos julgarem, ou às vezes até mesmo a gente julgar as pessoas de acordo com o que a gente acha, sem saber a verdade. No Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala que Jesus é a fiel testemunha. Pensa, Jesus não mente. Tudo que ele fala é verdade. E tudo que ele fala, ainda que não tenha se cumprido, ainda vai se cumprir. Ele tem esse poder de profetizar. Quando ele fala uma coisa que não aconteceu ainda, ele é uma fiel testemunha, pode ter certeza que vai acontecer. Nesse verso também de Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala que Jesus é o primogênito dos mortos. O que significa isso, gente? Ser o primogênito dos mortos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler o verso 20 e o 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse verso maravilhoso indica que só porque Jesus ressuscitou que ele tem o direito de ressuscitar as outras pessoas. Então Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. Mas espera aí, primeiro? Mas como assim? Ele ressuscitou algumas pessoas antes da morte dele? Como que se faz? Por exemplo, Lázaro. Lázaro foi ressuscitado antes de Jesus ressuscitar. Como que isso é explicado? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 17. Olha que incrível. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, em outras versões fala que ele chama as coisas que não são como se já fossem. As coisas que ainda não são como se já fossem. Isso se liga com a fé. Lembra lá em Mateus 11, 24? Vamos ler Mateus 11, 24. Corrija aí, gente, eu falei errado. Não é Mateus, é Marcos 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Observou? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Ou seja, quando você pede alguma coisa para Deus, crendo que você já recebeu, você vai receber. Isso é questão da fé. E no caso da ressurreição, Jesus pôde ressuscitar algumas pessoas antes dele, porque já estava certo de que ele iria ressuscitar. A ressurreição de Jesus foi a vitória sobre a morte. E por causa dela, que ele pode ressuscitar, ele se tornou primogênito dos mortos. E em Apocalipse 1, verso 5, falou que ele é o soberano dos reis da terra. Olha o que tem em Efésios 1, 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Hoje, nesse exato momento, Jesus está reinando com o Pai no trono do universo. Olha que coisa incrível. Apocalipse 19, verso 16 fala: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é exatamente esse que nos ama. É exatamente esse que te ama e que fez chegar até você essa mensagem. A Bíblia fala em João, capítulo 15, verso 13, que não há amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Então você gostaria de confiar, de entregar a sua vida na mão desse Deus poderoso, maravilhoso e que te ama, Rei do Universo? Então escreve aí nos comentários, eu quero. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer muito, Senhor, por essa mensagem. Queremos praticá-la na nossa vida, Senhor. Queremos te pedir que nos ajude a confiar no amor maravilhoso que Jesus tem por nós. Isso tudo nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e cheiro para quem é de cheiro.